Olá pessoal, nas nossas duas próximas aulas vamos estudar um assunto muito importante na matemática, com diversas aplicações na nossa vida real, a progressão aritmética e a progressão geométrica, que são sequências numéricas que apresentam cada uma delas um determinado padrão. Na aula de hoje, veremos tudo sobre a progressão aritmética. Começamos com a definição. Progressão aritmética, ou simplesmente PA, é uma sequência onde cada termo a partir do segundo é obtido somando-se ao seu anterior uma constante R, chamada de razão da PA. Ou seja, PA é uma sequência onde a diferença de dois termos consecutivos é sempre a mesma. Diferença essa que é a razão. Então, de um termo para o outro, sempre aumenta o mesmo tanto. E esse tanto que aumenta é a razão. Por exemplo, olha só a primeira sequência. 5, 8, 11 e assim vai. Note que a razão é 3, porque de um termo para o seguinte está aumentando 3 unidades, né? É só você fazer qualquer termo menos o anterior. Então, o segundo termo menos o primeiro é 8 menos 5, que dá 3. E eu poderia também fazer o terceiro termo menos o segundo, 11 menos 8, dá o mesmo 3. A razão da primeira sequência é 3. Temos uma progressão aritmética crescente, a razão é maior que zero, os termos estão aumentando. Já no segundo exemplo, note que os termos estão diminuindo. 7, 5, 3 e assim por diante. Os termos estão diminuindo e diminuindo sempre 2 unidades, né? Significa que a razão é menos 2. Porque quando eu somo menos 2, eu estou descontando 2, né? Então eu desconto 2 de cada termo para obter o seguinte. A razão vale menos 2. Basta você fazer o segundo termo menos o primeiro, né? 5 menos 7 dá o menos 2, ou ainda 3 menos 5 dá menos 2 também. Essa é uma progressão aritmética decrescente, razão menor que zero, os termos vão diminuindo. E podemos ter ainda uma progressão aritmética que é chamada de constante. Isso ocorre quando a razão é zero. Se a razão é zero, todos os termos da sequência são iguais. Porque ao somar a um certo termo a razão para obter o seguinte, vai ser o próprio termo, né? Eu vou estar somando zero. Então, todos os termos são iguais. No nosso exemplo, todos os termos ali valem 4. Muito bem, sabemos então que somando a razão a um termo, obtemos o termo seguinte. Dessa maneira, podemos ir desenvolvendo a sequência. Mas será que tem uma maneira de obter um termo qualquer sem precisar desenvolver a sequência até chegar nesse termo? Sim, é exatamente isso que nos fornece o termo geral. Ele diz que o AN, o enésimo termo, o termo que está na posição de número n, é dado por A1 mais n menos 1 vezes a razão. Ou seja, você só precisa do primeiro termo e da razão para determinar qualquer termo da sequência. Vamos entender de onde vem essa fórmula, é muito simples. Bom, para você obter o segundo termo, basta que você some ao primeiro termo a razão, certo? Então, o A2 é igual a A1 mais a razão. Legal. Agora, se eu quiser obter o A3, o terceiro termo, é só eu fazer o segundo termo mais a razão. Só que o A2, por sua vez, é o A1 mais a razão. Então, na prática, o A3 é o A1 mais a razão de novo. O A3 é o A1 mais 2 vezes a razão. Isso acontece porque cada vez que somamos a razão, avançamos um termo. Portanto, se eu parto do A1 para que eu chegue no A3, eu tenho que avançar 2 termos. Dessa maneira, eu vou somar ao A1 2 vezes a razão. Se eu quero, sei lá, o A10, o décimo termo,
eu preciso somar ao A1 9 vezes a razão, porque eu vou ter que avançar 9 termos para chegar lá no décimo, beleza? Então, generalizando para uma posição qualquer n para o enésimo termo, a gente chega justamente no termo geral. É importante observar que essa mesma fórmula do termo geral pode ser usada para um outro termo qualquer que não seja o primeiro, tá? O termo geral clássico aqui, ele usa o primeiro termo da sequência. Você parte, né, do primeiro termo. Mas imagina o seguinte, que você quer o décimo termo e você conhece o quinto termo. O que você vai fazer? Bom, se eu parto do quinto termo, eu preciso avançar 5 termos para chegar lá no décimo, né? Então é só eu somar ao A5 5 vezes a razão. Ou seja, o A10 é igual ao A5 mais 5 vezes a razão. Então é exatamente a mesma fórmula, só que ao invés de usar o A1, vai usar um outro termo qualquer, beleza? Outra observação importante é que da mesma maneira que avançamos um termo a cada vez que somamos a razão uma vez, nós retrocedemos um termo cada vez que descontamos a razão. Então eu poderia dizer o seguinte, que o A5 é igual ao A10 menos 5 vezes a razão, certo? Se eu parto do décimo termo e ando 5 termos para trás, desconto a razão 5 vezes, eu chego no A5. Tá legal? Então você pode também descontar a razão para retroceder termos. Beleza? Vamos fazer um exemplo para observar isso aqui. Numa PA, o quinto termo vale 30 e o 20º termo vale 50. Calcule o décimo termo. Bom, a questão deu para a gente 2 termos da PA e a gente precisa calcular um terceiro termo, né? Qual é o problema? A gente não conhece a razão dessa PA, certo? Então, primeiramente, temos que determinar a razão. A razão é a diferença entre 2 termos consecutivos, porém, os termos que conhecemos não são consecutivos. E aí, como encontrar a razão nesse cenário? Seguinte, eu vou usar o termo geral com os 2 termos que eu conheço da PA. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o A20 e o A5 vai ficar A20 igual a A5 mais 15 vezes a razão. Partindo do A5, temos que avançar 15 termos para chegar no A20. Portanto, eu tenho que somar 15 vezes a razão. Legal. Como nós conhecemos o A20 e o A5, substituímos agora, vai sobrar apenas a razão nessa igualdade e a gente consegue determiná-la, né? Então, vamos lá. O 20º termo é 50, fica 50 igual a 30, que é o quinto termo, mais 15 vezes a razão. Passa o 30 subtraindo. 50 menos 30 é igual a 15R. Fica 20 igual a 15R. Passa o 15 que está multiplicando, dividindo. A razão é 20 sobre 15. 20 sobre 15. Você simplifica por 5, resulta 4 terços. Então, a razão dessa progressão aritmética é 4 terços. Beleza, tendo a razão, a gente pode determinar então agora o décimo termo, que é o que foi pedido. Eu quero o décimo termo, o A10, portanto, o meu N vale 10. Dessa forma, o A10 é igual ao A5 mais 5 vezes a razão, certo? Note que o número que multiplica a razão é sempre o N menos a posição do termo que você está usando aqui.
Como eu estou usando o quinto termo, então eu multiplico a razão por 10 menos 5. Dessa maneira, o décimo termo é igual a 30 mais 5 vezes 4 terços, que é a razão. O A10 é igual a 20 sobre 3 mais 30. 30 mais 20 sobre 3, que vai ficar 110 sobre 3. Certo? Então, esse é o décimo termo da PA, 110 sobre 3. Continuando, mais dois exemplos. Vamos lá. Quantos múltiplos de 3 maiores que 10 e menores que 100 existem? Olha só que problema interessante. Bom, vamos lembrar o que é um múltiplo, né? Múltiplo de 3. São aqueles números que eu obtenho multiplicando o 3 por qualquer natural. Então, são os números que eu posso dividir para 3 e dar uma divisão exata, uma divisão com resto zero. Quais são os primeiros múltiplos de 3? O próprio 3, depois vem o 6, o 9 e assim vai. É uma PA de razão 3, beleza? Vai aumentando de 3 em 3. Só que a gente quer os múltiplos de 3 maiores que 10. Então, qual vai ser o primeiro termo da nossa sequência? O 12, beleza? É o primeiro múltiplo de 10 maior... primeiro múltiplo de 3, né? Maior que o 10. Depois vem o 15, na sequência o 18 e assim vai. De modo que eu preciso observar qual é o maior múltiplo de 3 menor que o 100, certo? E esse cara é o 99. Eu obtenho o 99 multiplicando por 3, o 33, certo? Então é um múltiplo de 3 que chega mais perto do 100. Esse é o último termo da nossa PA. Nesse caso, temos uma PA finita. Ela tem um número finito de termos. E nesse caso, o que a gente quer determinar é justamente qual é o número de termos dessa PA. Então a gente precisa observar qual é a posição do 99 na sequência, né? Porque ele é o último termo, então a posição dele é exatamente o número de termos. Tá legal? Então, usando o termo geral, sabemos que a n é A1 mais n menos 1 vezes a razão. Se eu quero saber qual é a posição do 99, eu vou trocar o AN por 99. E aí eu quero determinar o valor do n, né? Que é justamente a posição desse cara. Então você vai deixar o n e substitui o primeiro termo e a razão. Bem fácil. Então fica 12 mais n menos 1 vezes a razão, que é 3. Muito bem, 99 é igual a 12 mais 3n menos 3. Isolando o n, olha só, 12 menos 3 é 9, esse 9 vai passar subtraindo, 99 menos 9 é 90. 90 é igual a 3 vezes n. Passa o 3 dividindo, o n é 90 sobre 3. Dessa maneira, concluímos que o n é 30. Então, existem 30 múltiplos de 3 maiores que 10 e menores que 100. Próximo exemplo, encontre 3 números em progressão aritmética crescente, sabendo que a soma deles é 6 e o produto menos 10. Muito bem,
A grande questão aqui é como que eu represento três números quaisquer em progressão aritmética. Isso é importante, aparecem alguns problemas, tá? E aí existe uma maneira mais interessante de fazer essa representação. Bom, você poderia inicialmente pensar o seguinte, né? Eu vou pegar um número x qualquer, que eu não sei quem é, e aí, se eu estou em progressão aritmética, né? Então o próximo seria x mais a razão, e o terceiro, x mais duas vezes a razão, certo? É uma maneira de representar três números em PA. X mais a razão, e aí x mais duas vezes a razão. O problema aqui é que se eu somar os três números, o que vai acontecer? Eu vou continuar tendo o x, que eu não sei quem é, e a razão, que eu também não sei quem é. Eu vou ter duas incógnitas. Não é interessante. Existe uma maneira de representar os três números em PA, que na hora que a gente soma os números, a gente deixa de ter duas incógnitas, tá? Como assim, professor? Se você pegar x para ser o termo central, olha só o que acontece. O termo que vem na frente é x mais r. E o termo que vem antes é x menos r. Certo? Lembre que para avançar um termo a gente soma uma vez a razão e para voltar um termo a gente desconta uma vez a razão. Então, se eu pensar no x como sendo o termo do meio, fica x menos r, x e x mais r. E dessa forma, quando eu somo os três termos, a razão vai simplificar, vai zerar. Sobra só o x, fica uma única incógnita. Então, é interessante representar três números em PA dessa maneira aqui, tá certo? E agora fica fácil resolver o exercício, né? Se a soma é 6, então, somando esses três caras tem que dar 6. A soma vai resultar 3x, o r vai zerar, né? Então fica 3x igual a 6. Sabemos que o x é 2. Muito bem. E aí, se x é 2, então fica 2 menos r, 2 e 2 mais r. Como o produto é menos 10, então fazendo 2 menos r vezes 2 mais r vezes 2, tem que dar menos 10. Olha só, obtemos uma igualdade que só tem a incógnita r. Então a gente vai conseguir determinar o valor do r. E aí, tendo o x e o r, a gente determina os três números, né? Muito bem. Então, note que eu posso dividir os dois lados da igualdade por 2, né? Posso passar esse 2 que está multiplicando e dividindo. Vai ficar 2 menos r vezes 2 mais r igual a menos 5. E aí é só eu desenvolver esse produto notável, que é o produto de uma soma por uma diferença. Eu sei que resulta o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo, é 4 menos r ao quadrado. Isso é igual a menos 5. Dessa maneira, eu sei que r ao quadrado vai ser igual a 9, né? Portanto, r é mais ou menos 3. Acontece o seguinte, o enunciado falou que a PA é crescente, né? Se a PA é crescente, a razão não pode ser menor que zero. Dessa maneira, o R é positivo, né? A gente conclui que R é 3. Se R é 3 e x é 2, então os três números são os seguintes: 2 menos 3, menos 1, 2 e 2 mais 3, 5.
E para terminar a nossa aula, soma dos termos da PA. A soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é igual a A1 mais AN vezes n dividido por 2. Você precisa do primeiro e do último termo, além da quantidade de termos que estão sendo somados. Vamos, como exemplo, mostrar que a soma dos n primeiros números ímpares é igual a n ao quadrado, um resultado bem interessante. Antes, porém, vamos justificar por que calculamos a soma dessa maneira, tá? Então é o seguinte, queremos obter S de n, a soma dos n primeiros termos, que é A1 mais A2 mais A3 e assim por diante até a n, certo? Então o penúltimo termo é o AN menos 1 e o último termo o AN. Ok, o que eu vou fazer nessa igualdade é somar nos dois lados o próprio S de n. Então, no primeiro lado da igualdade fica 2 vezes S de n. S de n mais S de n, 2 vezes S de n, tá legal? E no segundo lado da igualdade, cada termo da soma vai ser duplicado, certo? Porque eu estou adicionando o próprio S de n ali. Só que aí eu vou agrupar esses termos da seguinte maneira. Eu vou pegar o último que estava ali, juntamente com o primeiro que eu vou acrescentar. Então eu vou fazer o AN mais o A1. Aí o próximo agrupamento vai ser o AN menos 1 com o A2 e assim por diante. Dessa forma, o último agrupamento vai ser A1 mais AN, certo? Porque a primeira parcela começou no AN e foi diminuindo, né? AN, depois AN menos 1, até chegar lá no A1. Já a segunda parcela foi aumentando do primeiro termo até o enésimo, A1, A2 até o AN. Aí o que vai acontecer aqui? Note que todas essas somas são, na verdade, iguais, porque do AN para o AN menos 1, eu estou voltando um termo, certo? Voltar um termo é descontar a razão. Só que do A1 para o A2 eu estou avançando um termo, e quando eu avanço um termo eu somo a razão. Então em uma parcela da soma eu desconto a razão, mas na outra parcela da soma eu acrescento a razão. Na verdade eu não altero essa soma. Em todos esses parênteses a soma é igual. Dessa maneira eu vou escolher um único parênteses para representar todos eles. E qual que eu escolho? A1 mais AN, o primeiro termo mais o último. Dessa forma, fica A1 mais AN. E é só observar quantas vezes eu estou somando esse A1 mais AN. É a quantidade de parênteses que aparece ali em cima. Essa quantidade é N, né? A gente começa do A1 até o AN, lá no último. Então são N parênteses, eu multiplico essa soma por N. Pronto, é só isolar o S de N, esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Chegamos exatamente na fórmula. Bacana, né? Muito bem, para terminar então, vamos mostrar que a soma dos N primeiros números ímpares é N ao quadrado. Quais são os primeiros números ímpares? O 1, o 3, o 5, o 7 e assim vai.
é uma PA de razão 2, beleza? Eu quero a soma dos n primeiros. Portanto, qual vai ser o último termo que eu vou somar? É o termo AN, o que está na posição de número n, certo? Então eu preciso descobrir quem é esse AN. Quem que me dá o AN? O termo geral, beleza? Eu sei que o AN é igual ao A1 mais n menos 1 vezes a razão. Ok? Se o primeiro termo é 1 e a razão é 2, como é que vai ficar? 1 mais n menos 1 vai ser... fica o próprio n menos 1, né? Beleza? E aí a razão é 2. Então, olha só. 2 vezes n, 2n. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Fica 2n menos 1. Então, isso aqui nada mais é que outra maneira de escrever o termo geral, onde o enésimo termo ele fica em função apenas do n, certo? Então, para você encontrar, por exemplo, o 10º termo da sequência, é só substituir o n por 10 aqui. Muito bem, agora que a gente conhece o AN, então é só a gente usar a fórmula. Bem fácil. S de n vai ser igual a 1 mais 2n menos 1, que é o AN, vezes n. Nesse caso, o n é o próprio n, né? Porque a gente está somando os n primeiros, então fica o próprio n, dividido por 2. Muito bem. 1 menos 1 vai dar 0. 2n vezes n, 2n ao quadrado, dividido para 2 é n ao quadrado. Está provado o que o exercício estava pedindo. Realmente, a soma dá n ao quadrado. O que isso quer dizer, né? Se eu somar os dois primeiros, tem que dar 2 ao quadrado. E, de fato, 2 ao quadrado é 4. 1 mais 3 dá o 4. Se eu pego os três primeiros números ímpares, tem que dar 3 ao quadrado, que é 9. E veja que, realmente, 1 mais 3 mais 5 dá 9. O resultado é válido, né? Por enquanto é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima.